manos e manas. Olá, manos e manas. Sejam bem-vindos ao canal. Se é novo no canal, subscreva-se, ative o sino, deixa o teu like nesse vídeo e o teu comentário. Essa é a nova rubrica, meus convidados e suas histórias e suas loucuras. Também tenho convidados assim bem loucos. E hoje eu trouxe esse casal incrível, né? Que vamos já vos explicar como é que nós nos conhecemos. E vamos fazer assim algumas perguntas. Eles se mudaram para Paris, viviam em Portugal. E tem assim uma coisa mesmo doce que vocês vão gostar de saber. E é assim, então continua aí do outro lado. Se ainda não subscreveu o canal até aqui, mano, subscreve o canal, ativa o sino, deixa o like nesse vídeo e nós já voltamos a seguir para vocês conhecerem assim com mais detalhes os nossos convidados. Então, pessoal, nada melhor do que os meus convidados para se apresentarem. Eu gostava de começar com a Mircia, que vai falar um pouquinho assim de si, o que é que faz, o que é que não faz, assim só aquela parte introdutória de leve. Mircia, então, como é que tu te identificas? Quem é a Mircia? Bom, olá pessoal, como vocês já sabem, sou a Mircia Neto, não é? Tenho 21 anos, estou a morar agora em França, em Paris, vivia antes em Portugal. Bem, o que é que eu posso dizer mais de mim? Já acabei os meus estudos, não é? Estive a fazer Línguas e Humanidades no secundário. Agora estou a trabalhar para fazer um dinheiro que é para ir para a faculdade mais tarde. E é isso, não tenho filho, estou simplesmente a aproveitar a vida. E isso é que é bom, isso é que é bom. Agora então vamos passar ao Renato. Como é que o Renato, assim, uma introdução básica, como é que se apresenta? Quem é o Renato? Eu nasci em Portugal, a minha mãe era portuguesa, o meu pai é angolano e indiano e pronto, sempre cresci assim nestes dois mundos, tanto de Angola como Índia e Portugal. E pronto, agora vim aqui para a França também trabalhar. Pessoal, olha, eu decidi convidar, vou-vos explicar porque é que eu decidi convidar esse casal. Eu estava a falar com a Mircia, nos conhecemos através do YouTube. Ela tinha comentado um dos vídeos, disse que queria conhecer angolanos e eu estava aqui só angolana, disse, minha irmã, vamos já pro Insta, fomos no Insta e começamos a conversar um pouquinho. E eu tinha descoberto, né, ela a conversar comigo, me disse que tiveram a aventura de sair de Portugal para vir para a França assim do nada. Eu queria entender um pouco disso e partilhar convosco, estás a ver? Então, se você está sentado, pode pegar uma água, uma gasosa ou até uma cerveja que a conversa assim vai ir. E eu, como vos disse, nos conhecemos no YouTube. Mircia, mas como é que você encontrou o meu canal? Olha, por acaso foi uma coisa mesmo doida e diferente. Estava em casa sem nada a fazer e eu pensei, fogo, estou aqui, tenho que fazer amizades. Não falava a língua, nada de francês. Eu disse, tem que ser africano. Vou pesquisar os meus irmãos angolanos. Fui no YouTube, escrevi youtubers angolanos. E pronto, apareceram vários canais de youtubers angolanos em França. Eu escrevi youtubers angolanos em França. E apareceu o canal da Eulália. Eu mandei mensagem só por mandar. E ela, por acaso, até respondeu. E fomos falar no Insta e pronto, aqui estamos. Aqui estamos nós. E de onde é que... Não, primeiro, vocês mudaram de Portugal para aqui, né? Estão a viver os dois ou cada um está num parente ou essa coisa assim? Então vivemos os dois, alugámos um quarto e pronto, partilhamos tudo, as despesas, tudo. Sim. Mas em Portugal já viviam também juntos? A princípio eu vivia com o meu pai. Aos 14 anos meu pai tirou-me de Angola para aqui, para Portugal, para estudar. Eu vivia com ele, vivi sempre com ele. Também não foi bem viver com ele. Ele deixou-nos lá 3 meses, voltou para Angola. E depois ficamos a viver sozinhos. Era eu mais 2 irmãos, uma menina e um rapaz. E pronto, assim em 2017 é que eu conheci o Renato. E depois pronto, fomos namorando assim na casa do pai, mesmo escondida e tudo, até outra história aí para desenrolar, que o meu pai proibiu o nosso namoro e nós continuamos. Isso vai me focar,
ficou com as rijas. Mas continuamos as escondidas. E pronto, e só mais tarde, assim, em 2019 é que eu mudei-me para a casa do Renato, mas mesmo assim era a casa dele que ele só deu para mim, não vivíamos juntos. Mas pronto, estava lá muitas vezes, dormia lá. Não, e tu por acaso dizes que viviam só entre irmãos mais velhos do que tu ou... Sim, eu sou a mais nova, um tem agora 23, a outra também tem 23, sim. Uma está na Alemanha, o outro ficou lá em Portugal, está a viver agora em Aveiro, vivíamos só os três. E o Renato em Portugal vivia com os pais, sozinho? Eu vivia com os meus avós, eu sempre vivi tanto com os meus avós e com a minha mãe. Ficava assim um dia, 2 dias em cada lado e depois trocava. Agora a minha madrasta, nestes últimos tempos, a minha madrasta e as minhas irmãs também foram viver para Portugal e pronto, ficava nos 3 sítios e depois mais tarde só nos 2, nos meus avós e na minha madrasta. Ok. Agora eu fiquei curiosa, Mírcia. Por que proibiram o vosso namoro já agora, né? Vou te dizer. Espera. Por que proibiram o vosso namoro? E se o namoro era proibido, como é que vocês tiveram a coragem de começar a viver os dois? Se nós somos remitentes. É o seguinte, o meu pai sempre foi uma pessoa mesmo muito, muito ciumenta. E eu era aquela menina que, é a menina do estudo, é a menina bem educada. E, por exemplo, eu tenho muitos irmãos, não tenho só 3, falei dos 3 que estão na Europa. Okay. Tenho muitos irmãos. E eu, por acaso, não vivi com o meu pai, não fui criada pelo meu pai, sempre fui criada pela minha mãe. Aos 2 anos eles separaram-se. E pronto, daí o meu pai quando decidiu mandar-me para cá, viu que não, essa aqui, vou escolher alguns filhos para mandar para fora para estudar, essa está a ter bom empenho, vamos mandar. Chegamos aqui, ele só queria que o meu foco fosse escola e papai. nada mais do que escola. E até certo ponto foi isso, sim senhor, era a escola, a casa, umas amizades ou outra, mas depois chega aquela altura que a pessoa quer outras coisas. Fiz 18 anos, 17, vá quase 18, e conheci o Renato e começamos a namorar. Eu por acaso não contei ao meu pai, né? Ele descobriu e depois ele disse, olha, esse namoro vai interromper o teu estudo. A preocupação dele era mais o estudo, ele tinha medo que eu não acabasse a escola por estar a namorar, porque só ia querer já homem, tá vendo? Então ele chamou o Renato em casa, fez uma reunião. Não era para bater, não era para bater o menino. Não era para não dar. Em Angola, Renato, em Angola, aquilo seria tio te bate, o pai te bateu um pouco, depois a relação continua. Exatamente, chamou o Renato em casa e foi sentado, né, conversou, mas não é aquela conversa do que quer ser mesmo a minha filha, não sei, era aquela conversa de vocês têm que acabar. Como se mandasse mesmo, já nem só na minha vida, mas em mim mesmo, em tudo. E eu também, como boa menina, sim pai, vou acabar. Mas é que eu vou acabar de... Já sei que vamos continuar escondida. E foi isso. O respeito aqui em casa e lá fora é para uma vida. E uma pessoa que não vivia conosco na mesma casa, nem no mesmo país, que é 8 horas de distância, até vir me bater. Já passou muita coisa. Já passou muita coisa mesmo. E como é que foi a aceitação, Renato? Depois desse processo aí, do pai dela ficar meio assim, em que momento surgiu aquele momento de aceitação e vocês começarem a viver os dois? Não foi bem aceitação, porque realmente houve uma altura em que depois continuámos, ele soube, ele sabia, porque acho que lhe diziam, ou ele também se calhar nunca acreditou que tínhamos mesmo acabado. Depois houve uma situação que eu fui para Londres, estive lá a trabalhar assim um mês e depois voltei para Portugal e pronto, queria fazer alguma coisa especial com a Mírcia e fomos para um hotel e já lhe tínhamos avisado, tínhamos falado com ele que íamos. Depois, pai, uns 2 dias antes ou uma coisa assim, ele disse que afinal não podíamos. E depois nós já marcámos
confusões em casa. Sim, estavam com confusões. Depois já não podíamos cancelar porque íamos perder o dinheiro e tínhamos estado tanto tempo juntos, queríamos um tempo só para nós. Depois pronto, lá fomos para o hotel, ficámos lá, ela voltou para casa e o pai expulsou-a de casa. E o pior é que expulsou-lhe a ela e expulsou a irmã que estava sossegada no canto dela. E pronto. Você teve uma para a tua irmã. É verdade, até hoje me culpa, mas pá. Mas ela até hoje não continua na casa, a expulsão? Não, agora está mesmo na Alemanha. Teve que emigrar. Ficou um pouco na minha casa no início, depois foi para a Alemanha. Ou então eu pensei que fosse aquela expulsão assim minimalista. Expulsão mesmo de expulsão, minha irmã. Pai! Mas Porque ela não aceitava de todo a relação. O clima estava muito tenso em casa. Tanto que quando chegou o dia do tal hotel, já ele disse: não, você não pode ir, o Renato tem que vir me pedir. O Renato pegou, ligou mesmo, como ele estava longe, ligou a perguntar se podia. Só que ele, como já estava chateado comigo, disse: não, tá, não vamos perder o dinheiro. Depois eu já tinha perdido uma passagem. Já perdido uma passagem porque ele estava lá em Londres e ela ia visitar, só que foi tudo muito em cima da hora e eu tinha que pedir visto, já não havia tempo. E eu disse: não vamos perder mais dinheiro, não estamos a cagar. exatamente! E lá foi, mas eu fui já sabendo que dia seguinte iam me expulsar. Olha amor das novelas, meus irmãos! Olha amor das novelas! Eu mesmo do nada lhe falei: se eu chegar em casa e ele me falar, sai. O que é que vai acontecer? E como é que o Renato reagiu? O Renato, tipo, de repente tu estás a ver com os teus avós, vives nesse intervalo e tem, entre aspas, carregar o peso de ela vai sair de casa e vai estar na tua responsabilidade. Como é que você reagiu a isso? Pronto, Ou o amor assim começou, não, isso vai ficar uma coisa leve assim. Estar com ela não é um fardo, portanto, pronto, era mais uma desculpa para estar com ela e ajudá-la quando ela mais precisava. Pronto, se teve de ser assim, se o pai tomou aquela decisão e também não havia nada a fazer, na verdade, pronto, teve de ser. A minha avó tinha um prédio e no prédio, numa das casas, não tinha ninguém, precisava de obras e não sei o quê, e pronto, nós já sabíamos que tínhamos aquela casa, se alguma coisa acontecesse podíamos sempre ir para lá e ficávamos lá e depois tratávamos das obras da casa e não sei o quê. Pronto, foi isso que se passou. Olha pessoal, aí vocês agora, namorada só, até nem lhe expulsar, é só um dia na casa, a moça já está, não, você não pode ficar na minha casa. Tem que ter esse espírito, amar. Olha, e a propósito, o Renato disse-me que aos 21 anos, eu não sei, que idade tens agora, Renato? 21. Milcia? Também 21. É, quais são os gêmeos de idade? Gêmeos de idade, de signo e de mês. Ok, quando Deus manda, acerta assim nas coisas. Mas o Renato disse-me que em 2019, tinha ido trabalhar fora. Como é que foi? Tipo, muito jovem, sair para ir... Aquilo era o seguinte, a minha mãe faleceu um tempo antes e eu fiquei, não me apetecia estudar, não apetecia estar a fazer coisas, sim, estava desmotivado e o estudo é uma coisa que eu fazia, mas não era uma paixão e nessa altura não sentia vontade de fazer esse tipo de coisas. E pronto, e tinha uma prima minha que estava a viver em Londres e falámos e ela disse que se eu quisesse passar lá um tempo podia. Depois pronto, fui para lá, arranjei trabalho assim uma semana depois de lá estar num restaurante mexicano que era fazer burritos. Também por acaso tinha alguns portugueses, tinha brasileiros, parecia que eu estava em casa. Sim. E pronto, também tinha esse trabalho e tinha outro trabalho que era a servir em eventos. Aqueles empregados nos casamentos grandes e festas de empresas, sim, lá também se ganhava bastante bem, que eu antes de ir para lá estava a trabalhar na Telepisa em Portugal e ganhava 3 euros a hora. Cheguei lá e eram 8 libras, portanto 10 euros na altura. Mas olha pessoal, aqui já está aquele espírito de independência há muito tempo. Vocês em Angola, moço 30 anos sempre na casa do pai, só que é mesada. Não, tem que se rever. E a Milcia, em Portugal já trabalhava, não trabalhava? Eu até nunca gostei de trabalhar, mas...
você quando quer o dinheiro, mas o trabalho não. É isso. Mas pronto, né? Teve de ser. O meu primeiro trabalho, por acaso, foi mesmo em Portugal. E foi assim um part-timezinho. Até lá chamavam de voluntariado, mas nos pagavam. Ok. Era um voluntariado na praia. Era apanhar, recolher os lixos da praia, dar informações ao pessoal, essa coisa toda. 15 dias, depois vem outro jovem. Era trabalho de jovens, né? Acho que comecei tinha 15 anos ou 16. Fazes 15 dias, depois dás a oportunidade a outro jovem para fazer também 15 dias. E pronto, era uma coisa. Eu sempre fui o meu pai que sustentava, mesmo da Angola mandava o dinheiro, tinha um cartãozinho e a gente ia fazendo as coisas. E tipo, tu mudando de Angola para Portugal, qual é assim a experiência mais impactante? Quando você está em Portugal, o que é que você lembra de Angola? E quando você está em Angola, o que é que te vem? Olha, sinceramente, basta olhar para mim para ver que em Angola já não volto. É aquela questão de. Primeiro que eu não gosto de Angola é mesmo. Estás a ver a poeira da Angola, o calor, o clima? Eu prefiro o frio, digo isso. Não sei se foi porque já nasci lá, já levei com muita frustração daquele calor. Eu era uma criança em Angola que a cara estava sempre trancada. Estou a te falar. Não sei se era o sol, me frustrava mesmo a sério. E esses são os dois pontos dos principais, né? Mas também tem outras coisas. O país está muito pouco desenvolvido. O país em si, as pessoas, a mentalidade das pessoas. Há tipo coisas que eu vejo hoje em dia na minha família que quando era pequena era o normal, né? Mas agora eu vejo, nós éramos assim. Como? Mas tipo o quê? Assim, um exemplo de uma coisa que você olha e você fala, eita, você não vai fazer isso. Sinceramente, assim, rápido, não me vem nada à cabeça. Tipo, como é aquele pincho com de poeira? Olha, Magoga. Águas você não fala mal da Magoga, não lava as mãos, não fazem nada. Vai chegar aí, Magoga boi de poeira, já foi lá. E por exemplo, para jovens que queiram emigrar para Portugal, talvez o Renato, na Milcia nesse caso, o que é que você sugere? Porque há muitas pessoas que querem sair da Angola, tipo jovens, como é que vês o mercado de trabalho assim em Portugal? Tem como se enturmar ou como? Bom, eu vou falar primeiro o que é que eu sugiro que eles devam ter e o Renato vai dar aquela base do... Tipo, primeiro mesmo é ter dinheiro, minha irmã. Se você não tem dinheiro... Eu penso olhar para ti. Se não tens dinheiro, fica em Angola, porque você pode pensar que a vida em Angola está mal, mas você chega aqui, os euros não vão cair do céu. Você chega aqui, você tem que trabalhar mesmo a sério, você tem que lutar, que é para ter o que é teu. E primeiro, se você quer emigrar, você tem que ter passaporte e esse processo todo, não é hoje nem amanhã que vai chegar em Portugal. Então começamos já a planificar o processo de tratar. Aqueles 5 mil do pincho. Põe, dá de lado. Põe, guarda já. Guarda, exatamente. E depois quando chegar na Europa, se conseguir entrar, não pensa que é tudo um mar de rosa, porque depois vai ser a realidade. Você tá a ver o outro, tirou uma foto bonita, não, esse mesmo tá a viver vida. Às vezes não é assim, só postou mesmo também para se mostrar um pouco. Porque aqui você sai na rua, fica tipo, tá tudo bonito. Exatamente. E pronto, a parte do trabalho ele vai dizer. Em termos de trabalho, na questão do trabalho, o salário em Portugal não é tão bom como em França. Uma pessoa vai, por exemplo, para alugar um quarto, a pessoa gasta nos subúrbios assim 200 euros, 250, depois o salário básico, o mínimo, é à volta de 650. Pronto, depois mais uns 100 euros para comer, uns 300 euros dá para meter de parte assim 300 euros, mas... não sei. De um modo geral? O que eu posso salientar aqui é que, por exemplo, para africanos é difícil arranjar trabalho. Há um certo preconceito, mesmo quando vem no currículo, nacionalidade angolana, por exemplo, eles já não te chamam, porque ficam com aquele receio. Português é como? Se for restauração, principalmente, tens que falar, tem atendimento ao cliente, essa coisa toda, e há uma discriminação por aí. Eu, por exemplo, eu mando o currículo, mando, não chamam.
né? Yeah. Acho que já somos duas nesse sentido. Já me chamaram algumas vezes, mas há Quando aquela chamam, coisa. não te escolhem para Mas, ficar. mas a Milcia falou em discriminação. No teu processo acadêmico, já sofreu algum momento de discriminação? Olha, o primeiro ano na escola foi mesmo quase só bullying. No meu caso. Nunca Porque- lutaste? Nunca lutei, porque o meu pai, olha, meu pai também era um que tinha medo de tudo. Sempre me falou: você tá ilegal, minha filha. Se te baterem, você não bate. E eu ficava com aquela ideia mesmo de, não, acontece uma coisa aqui, estamos aí na cadeia, como é que eu vou se justificar? Eu tô ilegal. Ok. Mas é como, meu Deus? Yeah. E para quem não sabe, no início ainda não tinha o documento português, fui só com visto, conforme muita gente faz. Uma maneira assim mais eficaz, né? Mais rápida. Mas como é que você se adaptou? Tipo, na escola em geral a gente vai para criar amigos e tudo mais, o bullying. Como é que você, tipo, eu sinto que você tem um astral fixe e és uma mulher cheia de si, confiante. E como é que foi possível passar por aquele processo da escola e manter assim a firmeza, a beleza? Epa, é aquela, né? Nós angolanos por si já somos alegres. Somos um povo mesmo à vontade, põe um kuduro aqui, levanta e dá uns toques. Então na escola houve no iniciozinho uma fase que realmente fiquei assim mais acanhada, não tinha amigos no intervalo, só ficava no meu canto. E o mais agravante é que eram pretas a fazerem bullying comigo, só que era diferença de preta de África e preta da Europa. Ok. Exatamente, gozavam com sotaque, vocês falam a cantar, gozavam com tudo em geral. Mas depois, naquela dimensão lá, veio duas raparigas ter comigo e a partir daí, porque nós não precisamos de muito, o pouco também. O pouco. Às vezes é o melhor, veio duas, tinha aquelas duas amigas e fomos até 9º ano, 10º, sempre as duas, é que levantaram assim uma autoestrada. Ainda bem. Foi muito bom. Ainda bem. Então, pessoal, fizemos muitas perguntas, mas o momento ainda vai aquecer, só que os minutos já avonaram. Então, nós pensamos numa parte 2. Se vocês quiserem ver a parte 2 como vocês vão querer, esse vídeo tem uma parte 2. Caso não seja possível editar só nesse, então não perca a parte 2. E na parte 2 vamos responder algumas perguntas que estão nessa caixinha aqui. Eles vão responder, os meus convidados. Então, não perca a parte 2.